paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Quero parabenizar os adolescentes, esse grupo maravilhoso, abençoado, de crianças e adolescentes bonitos, porque tem a presença de Cristo em cada coração. A todos os outros grupos que aqui estão, estamos na presença do Senhor e hoje Deus tem algo de especial por através da sua palavra para ministrar nas nossas vidas. Quem crê nisso, diga um amém bem forte. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo que já foi lido nesta noite. Salmo de número 143. Vamos ler ele todo. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu quero ver todos os adolescentes com aquela leitura dinâmica, forte, bonita, audível, porque nós estamos na presença de Deus. Tá certo? Então todos abriram a Bíblia aí, acharam o Salmo 143. Amém? Salmo 143. Eu leio o primeiro verso, a igreja, todos leem o segundo, eu leio o terceiro, assim, até terminarmos o verso de número 12. Amém? Diz assim: Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom tempo. Eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito e não esqueço as tuas ações. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te esconda de mim para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em ti encontro proteção. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e porque és bons, livra-me das minhas aflições. Amém. Podeis vos assentar. Queremos agradecer ao irmão Claudemir, uma pessoa que Deus tem colocado nas nossas vidas, e nós temos tido uma grande amizade. Agradecer a ele por esse convite, ao pastor Isaías pela oportunidade também. Trago um abraço do pastor Salatiel a todos, aos adolescentes em principal, a toda a igreja aqui deste bairro, dessa localidade, que são abençoados em nome de Jesus. Irmãos, nessa oportunidade, adolescentes, todos que aqui estão, hoje eu vejo que a necessidade, quando eu olho para essa juventude, essa adolescência, esses adolescentes que crescem na igreja, eu prestava atenção na tecladista, no baterista, e agora uma atenção toda especial, nós adultos, voltemos os nossos olhos para isso, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo prometeu, ela não para. Eu e você, nós passamos, mas a igreja de Jesus Cristo permanece. E nós precisamos aprender, irmãos, vocês que são mais velhos, nós que estamos já caminhando na presença do Senhor, valorizarmos muito os nossos adolescentes e os nossos jovens, pois eles são a continuidade da nossa igreja. Eles são aqueles que vão dar prosseguimento. E agora para vocês, adolescentes que aqui estão, esse momento que nós estamos aqui na casa do Senhor, esses dias que nós estamos vivendo, eu quero que vocês tenham a consciência que vocês têm uma responsabilidade perante Deus em primeiro lugar e segundo perante a igreja, porque vocês são a continuidade da igreja. Então eu fico feliz quando nós voltamos os nossos olhos para a nossa juventude,
para os nossos adolescentes com carinho e com amor. Bem, irmãos, dentro dessa perspectiva, nós vamos trabalhar algumas verdades que o Salmo 143 nos ensina. A primeira questão que nós vamos entender aqui, quero que vocês adolescentes prestem bem atenção, porque esta palavra é para vocês. A Bíblia vai falar do salmista Davi. Todos nós conhecemos a sua história. Talvez conhecemos o evento que mais marcou a vida de Davi, que foi o enfrentamento que ele teve com Golias. Mas Davi vai nos ensinar nesse salmo algumas das verdades que eu e você, desde o mais novo até o mais velho nesta noite, devemos aprender e praticar nas nossas vidas. Eu quero meditar nesses 12 versos com a igreja e quero que vocês prestem atenção, porque Deus tem um recado dele, dos céus, para os nossos corações. O primeiro verso vai dizer assim: ó Senhor Deus, ouve minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom. Quando nós olhamos para essas verdades, a primeira coisa que faz com que eu e você sejamos vitoriosos, viu, adolescentes? Uma das ferramentas que faz com que a igreja caminhe e as portas do inferno não prevaleçam contra ela, é a ferramenta chamada oração. Aliás, os Salmos, o livro de Salmos, ele está repleto de orações. Aí, às vezes, as pessoas têm uma ideia equivocada sobre o que é oração. Porque muitas pessoas, a gente vai falar sobre oração, logo vem na cabeça deles sacrifício, logo vem na cabeça deles sofrimento, logo vem na mente dele passar horas e horas com os joelhos dobrados, com câimbras. Oração, eu quero que vocês gravem bem isso no coração de vocês, é diálogo. Oração é você conversar com Deus. E agora, para vocês adolescentes, talvez o que vocês mais gostem de fazer, uma das coisas que vocês mais gostam de fazer é conversar. Porque se eu fosse perguntar talvez para os professores e para as professoras de vocês, se vocês são quietos nas aulas, com certeza ela diria, não são. É uma fase que nós queremos conversar, e tem adultos que também é assim. Conheço vários adultos que você vai conversar com ele, irmão Claudemir, Deus tem misericórdia, porque são muitas palavras por minuto. E vocês adolescentes não é diferente. Talvez muitas vezes nós gostamos de conversar com um colega na escola, né? Falar para ele do filme que assistimos, do jogo que ouvimos, de quem ganhou, de quem perdeu. As meninas sobre os galãs que aparecem, né? As meninas, os meninos vão trocar diálogos. Hoje existe o Orkut, o MSN, em que você conversa online ou offline, né? Seja a conversa com o seu próximo, ou seja pelo computador. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite que conversar é bom. Mas existe um Deus que ama e que gosta muito que eu e você conversemos com Ele. A oração para nós tem que ser algo agradável. Assim como nós gostamos de conversar com as pessoas, e graças a Deus porque nós podemos falar, talvez falamos até demais, mas graças a Deus porque podemos falar, não somos mudos. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite que existe alguém que espera ansioso, adolescentes, por conversar com vocês. Aí talvez alguém vai dizer, mas eu sou uma criança. E a Bíblia vai dizer de uma criança que foi apresentado a Deus e que Deus tinha prazer de logo, desde a mais tenra idade, conversar com ele. Samuel. A Bíblia vai dizer que Samuel estava lá no templo, no tabernáculo, junto com Eli, o sacerdote. E do calar da noite, Deus chama pelo nome de Samuel. E eu quero crer nesta noite que cada adolescente que aqui está, se preparem, porque Deus irá chamar vocês pelo seu nome. Há uma vontade de Deus, há um interesse de Deus especial por cada vida que aqui está. Existe um interesse de Deus em especial em conversar com cada um de nós. E às vezes nós, crentes mais velhos, temos uma ideia errada, mas nesta noite eu quero dizer para você, Deus tem um prazer especial em conversar comigo e com você. E aonde que você consegue o diálogo com Deus? Através da oração.
Valorize a oração. O salmista vai dizer para nós sobre este importante aspecto. Escuta a minha oração. Dá ouvidos à minha palavra. E ele vai dizer assim: responde-me, pois tu és fiel e bom. Oração não é monólogo, é um diálogo. Você fala e Deus responde. Você conversa com Deus e Deus traz para você a resposta daquilo que você precisa. É claro que muitas vezes Deus não vai responder da maneira que nós queremos, mas Deus sempre responde. A Bíblia vai dizer que Deus nunca lança fora alguém que chega com ele com o coração contrito, querendo algo da parte de Deus. Ele nunca nos lança fora vazios. Então, nesta noite, Igreja do Senhor Jesus Cristo, adolescentes que aqui estão, valorize a oração, porque é um momento sublime em que eu e você temos para conversar com Deus. Tu és fiel e bom. A primeira questão que nós precisamos entender aqui nesta noite e atentar para ela. Nós estamos na presença de um Deus que é fiel e bom. Nós estamos na presença de um Deus que a sua fidelidade, como diz a sua palavra, é constante e é dia após dia por através das nossas vidas. Talvez vocês que estejam com 9, 10, 11, 12, 13 anos, outros com mais. Mas se eu perguntar aqui para você sobre as questões e quantas vezes Deus foi fiel com vocês, eu acredito que todos terão um testemunho para dizer, porque a Bíblia diz, mas Deus comprova todos os dias, Ele é fiel para com a sua igreja. Ele é fiel para conosco, Ele é fiel para comigo, Ele é fiel para com a sua igreja, e acima de tudo, Ele é bom. Versículo de número 2, para nós chegarmos até o versículo de número 10, que são algumas questões que nós vamos falar ainda nesta noite. Versículo de número 2, aqui o salmista vai mostrar para nós que ele reconhece em Deus a santidade e também reconhece diante de Deus que nós somos falhos. Duas coisas que nós precisamos aprender aqui. Diz assim: não julgues a mim, esse teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O que o salmista Davi está querendo dizer aqui? Que, em primeiro lugar, para nós estarmos na presença de Deus, precisamos estar em santidade. E aí algumas pessoas têm uma ideia equivocada sobre também o que é santidade. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós reconhecemos, e Deus reconhece isso, que também nós, assim como o salmista Davi fala aqui, nós somos falhos. E essa semana eu estava falando com alguns irmãos sobre a questão da ceia. E nós estávamos lá falando a respeito da ceia. E uma das verdades que nós aprendemos diante da ceia, preste atenção, você vai entender o que é santidade. É que quando nós reconhecemos que nós somos indignos na presença de Deus, nós nos tornamos dignos. Quando nós entendemos esta verdade, em que nós somos falhos, mas existe um Deus que justifica, viu, adolescentes? A Bíblia fala muito cuidado com a relação ao pecado. Quando nós falamos de santidade, falamos de uma vida nos padrões bíblicos, dos padrões que Deus requer para nós. Mas Deus reconhece que nós somos falhos. E aí João vai escrever para nós, com todo o carinho e com todo o amor de um pastor. E vai falar para nós: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, saiba de uma coisa, tem perdão para você. Então, nesta noite, irmãos, o que nos faz dignos diante da presença do Senhor não é a minha qualidade, não é a sua qualidade, não é o status financeiro que nós temos, não é a nossa conta bancária, mas é porque Jesus morreu na cruz e é através do seu sangue Ele perdoa todos os nossos pecados. O salmista Davi reconhece aqui que de Deus vem o perdão, que de Deus, se Ele olhar para nós, não haverá em nós justiça. Ninguém é bom por si mesmo, mas se nós reconhecemos que Deus é bom, a sua fidelidade será para conosco e nós teremos o perdão dos nossos pecados. Versículo de número 3. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura e eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Versículo 3 e versículo 4. Por isso estou quase desistindo. O desespero despedaça o meu coração. É claro que Davi está falando de um inimigo físico, porque Davi era um homem de guerra. Talvez hoje nós
Na nossa vida nós não pegamos em espada, e graças a Deus porque não pegamos em espada. E não pegamos em arma, graças a Deus porque não pegamos em arma. Porque quando a gente vai olhar para a realidade do nosso Brasil, você olha esses adolescentes abençoados aqui, se você for aqui a 200 quilômetros para frente, no nosso país, Rio de Janeiro, você vai ver crianças, adolescentes assim, segurando um fuzil na mão. Por isso, igreja, valorize os adolescentes que aqui estão. Mas graças a Deus que nós não pegamos em armas. Mas existe um inimigo que nós temos que combater. E aqui eu quero trazer a responsabilidade para todos nós, adolescentes e igreja. Muitas das vezes nós ignoramos o nosso adversário. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas existe um adversário das nossas almas, que está ali fora, ao derredor, buscando alguma maneira de destruir a mocidade da casa do Senhor, destruir a igreja de Deus. E precisamos estar vigilantes. Nós temos um inimigo. E agora, pais, orem pelos seus filhos. Interceda pelos seus filhos. Busque a Deus através da oração e interceda pelos adolescentes da igreja, pela juventude da igreja, para que o nosso adversário não venha se andar na vida dos nossos jovens. Vocês jovens, entendam uma verdade. Existe um Deus no céu que nos guarda, mas também tem um inimigo. Se nós não vigiarmos, ele vem e destrói as nossas vidas. Reconhecemos, irmãos, isso é o primeiro passo para nós termos vitória. Mas Davi continua aqui, versículo de número 5. Preste bem atenção. Reconhecer o que Deus já fez por nós. Olha o que diz o verso 5. Eu lembro do passado. Penso em tudo o que tens feito e não esqueço as tuas ações. Sabe por que a Bíblia Sagrada está nas nossas mãos hoje? Muitos crentes levam ela para casa, trazem para o culto, colocam na estante aberta, de preferência no Salmo de número 91. Alguém vai preferir o Salmo 23, outro vai preferir o Salmo 40. Mas uma coisa que nós precisamos entender, precisamos aprender aqui nesta noite. A Bíblia Sagrada está aqui para nos ensinar. Por isso, adolescentes, tenha esse livro como principal manual para a vida de vocês. Amem este livro, porque é ele que vai fazer de vocês sábios. É ele que vai fazer de vocês homens e mulheres de Deus abençoados ainda mais. Lembra o Senhor das coisas que já fizeste. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos diante de um problema, estamos diante de uma dificuldade, e se esquecemos que ontem o Senhor já nos livrou de muitas. Mas nessa noite eu quero recordar a você que a fidelidade de Deus não mudou para conosco. A Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se nesta noite alguém está passando por alguma dificuldade, saiba em nome de Jesus, Ele está aqui para dar vitória para a sua vida nesta noite. Lembre-se daquilo que Deus já fez por você. Recorde de quantas vezes o Senhor tem te guardado. Adolescentes, recorde quantas bênçãos o Senhor tem te dado. Eu costumo dizer para os meus sobrinhos, costumo dizer para a juventude da igreja, a qual Deus tem dado a oportunidade para nós ministrarmos na escola dominical. Precisamos atentar por tudo aquilo que Deus já fez. Muitas das vezes nós chegamos aqui hoje e não agradecemos o ar que respiramos. Talvez nós já chegamos aqui hoje e nem lembramos de Deus, que Deus é aquele que proveu o alimento para as nossas vidas hoje. Chegamos aqui hoje e esquecemos que o ar que nós respiramos, o fôlego de vida, é Ele quem dá. Mas nessa noite eu quero que você lembre de uma coisa: Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da sua igreja. Continuamos aqui. Versículo de número 6 vai dizer assim: a ti levanto as mãos em oração, como terra seca, eu tenho sede de ti. Eu tenho sede de ti. Eu pergunto para os adolescentes aqui, qual tem sido a sua sede? Porque sede vai lembrar para nós um sentimento que as pessoas têm de preferência no calor, e quando chega diante de um copo de água gelada, fica feliz, abre um sorriso.
Os meninos aqui não devem jogar bola, imagina. Depois de correr, andar, pular, empinar pipa também não fazem isso, imagina. Mas você tomar um copo de água com sede, não tem coisa melhor. Vai falar de um sentimento que eu e você precisamos ter. Buscar a Deus com todo o nosso coração. Igreja de Jesus Cristo, precisamos ter sede de Deus nesta noite. E eu quero crer nesta noite que todos aqui que estão aqui nesta noite, nesse lugar, estão aqui porque têm sede de Deus. E se você tem sede de Deus nesta noite, eu quero dizer que Ele está aqui. E Ele tem água viva para dar para os adolescentes, para os obreiros, para os irmãos, para as irmãs. E quem beber dessa água, como disse Jesus, jamais terá sede. Sede de Deus. Estamos num mundo em que as pessoas têm sede pelo poder. Estamos num mundo em que as pessoas têm sede por ter dinheiro. Estamos num mundo em que as pessoas têm sede por prazer. Mas nessa noite estamos aqui e quero crer nesta noite que todos nós estamos sedentos de Deus. E se estamos sedentos de Deus, sairemos daqui nesta noite regozijando, porque o Senhor é água viva nas nossas vidas. Mas continua o salmista dizendo e ensinando para nós, o versículo de número 7 agora. O Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Como está a sua esperança nesta noite? E em que você tem colocado a sua esperança nesta noite? Talvez muitas pessoas tenham colocado as esperanças no dinheiro. As pessoas colocam uma esperança no dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu não teria problemas. Muitas pessoas vão colocar a sua esperança em outras pessoas. Se aquela pessoa me ajudar, eu estarei bem. Muitas pessoas colocam as suas esperanças numa instituição. Essa instituição vai ser bênção na minha vida. Mas eu quero dizer nesta noite uma coisa. O salmista estava numa situação difícil. Estava quase perdendo as suas esperanças. Mas nessa noite, se você estiver nessa situação, Jesus é a sua esperança maior. Jesus tem que ser a nossa esperança. A Bíblia vai dizer que se nós confiarmos no homem, o homem nos decepcionará. Se nós confiarmos no dinheiro, ele vai acabar e vai nos decepcionar. Se nós confiarmos muitas vezes nos recursos desta vida, esses recursos irão acabar e nós encontraremos a decepção. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles que esperam no Senhor têm de Deus a resposta e a vitória para as suas vidas. Não perca a sua esperança. Não perca aquilo que você tem de precioso. Se você precisa de alguma coisa, Jesus é a sua esperança. E como eu disse no começo e volto a repetir, Ele não nos decepcionará. As pessoas, as coisas, a circunstância, os problemas nos decepcionam, mas aquele que vive e reina para sempre não nos decepcionará. Continuamos aqui, versículo de número 8. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que devo seguir. Irmãos, se estamos aqui nesta noite, adolescentes, se vocês estão aqui nesta noite, obreiros, todos nós, é porque nós somos alvos. E graças a Deus que nós somos alvos que fomos acertados em cheio. Se nós estamos aqui, é porque nós fomos alvos e acertados pelo amor de Deus. Se tem algo, irmão, sublime na igreja, é o amor de Deus. Talvez você espere amor das pessoas, talvez você espere amor de alguém, e esse alguém não te dê o amor. Mas Deus ama-nos, e Ele dá esse amor para nós. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, o evangelista João coloca tal maneira porque não consegue expressar a dimensão desse amor. Mas nessa noite eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Você é alvo do amor de Deus. Deus ama a sua vida. Jovens, adolescentes, Deus ama vocês.
Não se esqueça disso. A Bíblia vai dizer, olha, pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus jamais esquece daqueles que Ele tem no seu coração. Deus não esqueceu de nós. Deus não se esquece de ninguém. Deus nos ama. E o salmista fala disso, fala do amor de Deus e fala sobre oração novamente aqui. Oração, ore a Deus, busca a Deus em oração todas as vezes que você puder. Deixa eu ensinar um negócio para vocês. A oração, para ela surtir efeito, primeira coisa que nós devemos entender, não é a quantidade, é a qualidade. Quanto mais qualidade você ter na sua oração, mais quantidade e vontade de orar você vai ter. Jesus certa vez dizia, olha, não use de vãs repetições, mas quando orares, ore com fé, com qualidade. E Ele nos ensinou a oração, ensinou-nos como orar. Então nesta noite eu quero dizer para todos vocês que aqui estão, você tem uma ferramenta especial na mão de vocês. Talvez vocês adolescentes, quando querem falar alguma coisa, alguém não consegue ouvir, não tem tempo para te ouvir. Talvez o pai e a mãe na correria do dia a dia, olha meu filho, eu não posso te ouvir agora. Olha minha filha, infelizmente, olha, espera um pouquinho que o pai ou a mãe vai chegar do serviço, vai chegar de algum lugar e vai poder te ouvir. Mas Deus nunca falará isso para nós. Todas as vezes que você falar com Deus, Ele está pronto para ouvir você. Todas as vezes que você orar ao Senhor com qualidade, Ele vai ouvir a sua oração. Use essa ferramenta que Deus tem dado para vocês. Mas não para por aí. Versículo de número 9 vai falar dos inimigos novamente. Versículo 9 vai falar e versículo 11 vai falar dos inimigos. Mas agora eu quero partir para o versículo 10, que é o versículo chave que vocês escolheram aqui. Primeiro fato, primeira razão, primeira verdade que a gente aprende aqui. Tu és o meu Deus. Qual tem sido o seu Deus? Porque quando a gente vai entender o que é ter um Deus, é ter algo ou alguém que nós veneramos com todo o nosso coração. Para Jeová, o Deus de Israel, que Deus, Ele, o Senhor, era o seu Deus. E nessa noite, irmãos, a Bíblia vai dizer que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Confesse com o seu coração, com sua boca. Eu digo para vocês, adolescentes, existem muitas coisas que nós gostamos de fazer, podemos fazer e devemos fazer. Mas existe uma que é principal, é ter Deus como nosso Senhor. É ter Deus como aquele que guia as nossas ações. Porque quando eu reconheço que Deus é o meu Senhor, eu estou dizendo para Deus, para a igreja, para o meu inimigo, que é Ele que regimenta e que comanda a minha vida. Vocês querem ter vitória? Amanhã depois vocês querem ter uma família abençoada, querem ter um emprego abençoado, querem estar na igreja servindo ao Senhor, abençoados. Tenha Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Aí alguém vai dizer assim, mas nós estamos na igreja. Mas muitas pessoas estão na igreja, estão nas igrejas, mas não têm Jesus como Senhor. Ele faz o que quer, Ele faz a sua vontade, Ele cumpre os seus desejos, mas nunca é o desejo de Deus. Mas vocês que estão começando agora a caminhada de vocês, nós, igreja, que estamos caminhando na nossa lida dia após dia, reconheça todos os dias, por todas as manhãs, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele regimentar a sua vida, deixa guiar os seus passos. Fazendo isso, a vitória de Deus chegará para as nossas vidas e o nome de Deus será glorificado. Deus, o Senhor é aquele que cuida da minha vida. O salmista estava dizendo isso. O salmista estava reconhecendo aqui que o Senhor era o Senhor da sua vida. Reconheça isso na sua vida nesta noite. E aqui ele faz um pedido: ensina-me a fazer a tua vontade. Uma das verdades bíblicas que nós precisamos sair daqui gravado dos nossos corações. Por mim mesmo, eu não consigo fazer a vontade de Deus.
Adolescentes, por vocês mesmos, vocês nunca vão conseguir fazer a vontade de Deus. Se alguém disser assim, não, eu tenho condições de fazer a vontade de Deus só com as minhas forças, está enganado. O salmista vai reconhecer aqui a dependência de Deus, porque até para buscarmos a Deus, precisamos depender dele. Até para buscarmos a Deus, o salmista vai dizer aqui, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Sabe quem santifica a igreja? É o Espírito Santo de Deus. Sabe quem convence-nos do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu quero deixar um recado e um ensinamento para vocês, adolescentes e jovens. Se vocês têm o primeiro passo, a ferramenta da oração, a oração de vocês tem que ser essa: Senhor, ensina-me a fazer a sua vontade. Essa semana eu estava ouvindo um DVD que eu estava de cantores evangélicos e me assustou. E me preocupou aquilo que eu ouvi, a frase que foi dita. Ele chegou, uma multidão ouvindo ele cantar. Ele virou, olha, o Senhor precisa e está levantando uma geração profética e algo vai acontecer e Jesus e Deus vai levantar uma geração profética. E eu fiquei preocupado com essa frase. Porque quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, Deus não precisa de uma geração de profeta. Deus precisa de uma geração de discípulos. Pessoas que levem o nome e o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas carentes. E agora, adolescentes, talvez você não tenha condições de abrir a Bíblia e pregar e ensinar, mas uma coisa você pode fazer com a sua vida, por através dos seus atos, por através das suas palavras, mostrar Cristo para as pessoas. As pessoas precisam ver em nós a luz de Cristo. As pessoas não precisam ver em nós a nossa luz, porque muitas pessoas equivocadamente têm falado, não, que eu apareça, mas João Batista vai nos ensinar que eu diminua e que ele cresça na minha vida. Então, irmãos, nesta noite, Jesus precisa levantar uma geração, e aqui está essa geração, uma geração de discípulos, que vai dar continuidade para a igreja de Jesus Cristo, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciando para as pessoas que Jesus salva, cura, liberta e leva para os céus. A igreja não precisa de fórmulas mágicas, a igreja precisa do Evangelho de Jesus Cristo e de pessoas compromissadas com essa verdade. A igreja precisa de homens e mulheres de Deus dispostos a levar o Evangelho de Jesus Cristo, primeiro, vivendo o Evangelho, segundo, anunciando o Evangelho. Que nesta noite, irmãos, nós possamos tomar essa responsabilidade, aproveitar que essa geração está aqui, e agora eu coloco a responsabilidade nos nossos ombros. Nós que estamos trabalhando na liderança da igreja, as irmãs, os irmãos que estão mais tempo, eu costumo dizer que não existe crente velho. Nunca fale isso. Ah, aquele crente é velho. Nunca fale isso. Existe crente mais experiente do que o outro. Não esquece esse negócio de velho. Esquece esse negócio de antigo. Existem crentes mais experientes do que os outros. E vocês que são mais experientes, tenham essa responsabilidade de, primeiro, ensinar os mais novos. Segundo, mostrar com a atitude de vocês que vocês também são servos de Deus. Porque eles estão crescendo, eles estão olhando. Eu fico preocupado porque eles estão vendo o regente. Estão vendo ou não estão vendo? Prestam atenção no regente. Eles prestam atenção no pastor da igreja? Prestam ou não prestam, pastor? Eles prestam atenção nas irmãs do círculo de oração. Eles prestam atenção na mocidade. Eles prestam atenção no coral. Eu costumo dizer que são observadores por excelência. Conseguem pegar os mínimos detalhes. Essa semana eu fiquei preocupado no Jardim Araretama, porque descobri que tem lá uma junta de críticos bíblicos. Irmão Claudemir, quase caí para trás. Eles pegam um caderninho e anotam lá, palavra por palavra. Se você falou alguma coisa errada, eles anotam.
Se você falou uma coisa certa, eles anotam também. Se você falou alguma heresia, eles vêm depois no culto e falam, olha, eu aprendi na Bíblia que é diferente. E aquilo me assustou, mas me alegrou. Então, nós que estamos na liderança da igreja, sejamos o primeiro a dar exemplo para eles. Que eles possam olhar para nós e não ver em nós somente palavras, mas ver em nós ações. E vocês, aconselho vocês, sejam críticos. Olhem mesmo, observem, sejam observadores, porque nós precisamos de uma igreja viva, uma igreja que caminha, uma igreja que trabalha, uma igreja responsável e uma igreja compromissada com o evangelho do reino. E o salmista continua dizendo aqui, que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Agora toda a igreja, preste bem atenção nisso aqui. Nós falamos de Davi no começo. O que foi o diferencial para a vida de Davi? O que fez de Davi um vitorioso? Porque nós podemos olhar, Davi pecou, mas foi um vitorioso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Está lá registrado o seu pecado para mostrar para nós que nós também somos falhos. Se nós não vigiarmos, nós iremos errar. Mas o perdão de Deus também está na nossa vida. Mas o que foi o diferencial na vida de Davi? Foi que quando um dia Samuel chega até ele e unge ele, rei de Israel, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Está aqui o segredo para a igreja vencer, irmãos. O Espírito Santo tem que fazer parte das nossas vidas. Adolescentes, a Bíblia vai dizer que o nosso corpo, o corpo de vocês, são o templo do Espírito Santo. Se vocês deixarem o Espírito Santo guiar a vida de vocês terão lutas? Terão, mas vocês serão vitoriosos. Porque se nós olharmos para as estatísticas, nós vamos ficar amedrontados de quantos adolescentes perdem a vida, de quantos adolescentes morrem por através do tráfico, de quantos adolescentes se ingressam através das drogas no mundo do tráfico, quantos adolescentes são engravidadas, quantas adolescentes viram prostitutas aos 12, aos 13, aos 14 anos. É coisa séria, mas nesta noite vocês estão tendo a melhor oportunidade que vocês têm, de estar na casa do Senhor, usufruindo, adquirindo para a vida de vocês a presença do Espírito Santo. Valorizem a escola dominical, valorizem o culto de ensino, valorizem a pregação, porque o momento da mensagem é o momento mais importante. O momento da mensagem é aquilo que vai nos alimentar. O momento da mensagem é aquilo que vai fazer com que você, no dia a dia, na segunda-feira, lá na escola, junto com um coleguinha, mostrar que Jesus Cristo é na sua vida. O Espírito Santo, ele é bom, mas basta você abrir o seu coração nesta noite. E eu quero convidar a todos a se colocar de pé nessa hora. Versículo 11, conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e porque és bons, livra das minhas aflições. Versículo 10 vai falar de fé num Deus verdadeiro. Versículo 11 vai falar das promessas de Deus. E eu quero só abrir um parênteses aqui para falar sobre uma promessa que vocês têm. Se vocês permanecerem fiel ao Senhor, Deus assume um compromisso. Não é a igreja Assembleia de Deus que assume. É Deus que assume o compromisso com vocês, de abençoar vocês até o final dos seus dias. Nós não sabemos quanto tempo vivemos, mas independente de quantos dias vivemos, a fidelidade de Deus irá nos acompanhar até o final dos nossos dias. E por fim, teremos a vida eterna com Deus. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite, vocês têm essa promessa da parte de Deus. Não aceite que ninguém fale para vocês que vocês são derrotados. Não aceite que ninguém fale para vocês que vocês não serão alguém na vida. Porque às vezes muitos adultos, na hora da raiva, na hora da tristeza, na hora da angústia, viram para os seus filhos e falam coisas que não devem. Mas aí eu quero dizer para vocês, pais e mães que aqui estão, use a boca que Deus deu para vocês para abençoar os seus filhos. Nunca diga que eles não serão alguém, sempre diga que eles serão uma bênção.
Porque a sua boca vai profetizar algo de bom para o seu filho ou algo de ruim para o seu filho. E vocês, adolescentes, enquanto vocês permanecerem em Deus, todas as vezes que vocês permanecerem em Cristo, o mal não irá tocar vocês. O mundo pode estar em trevas, o mundo pode estar no maligno, mas a Bíblia de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Deus guarda cada um dos seus. E todos aqui que nós estamos, somos de Deus nessa noite. E se você acredita que é de Deus nessa noite, diga um amém bem forte. Amém. Diga um amém bem forte mais uma vez. Amém. Vocês são adolescentes, homens e mulheres de Deus nesta noite. E agora eu quero fazer um desafio a todos os grupos que aqui estão. Quero convidar vocês a virem até a frente. Todos vocês, adolescentes, dos grupos convidados, do grupo que está fazendo esse aniversário, venham até aqui à frente. Por gentileza. Nós vamos fazer uma oração especial. Irmãos, use a sua boca para abençoar esses adolescentes. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus por eles. Não se esqueça disso. Pastor, eu sei que o senhor é consciente da responsabilidade. Continue nessa força. Continue abençoando esses adolescentes por através da palavra, do ensino, dos conselhos. Quero convidar você a estender a sua mão em direção dos nossos adolescentes. É a igreja de Deus, irmãos, é a geração de discípulos que Jesus está levantando. Ao ver eles tirando a oferta, ao ver eles tocando, usando os seus talentos para Deus, é motivo de eu e você glorificarmos a Deus nessa noite. É motivo de nós levantarmos a mão porque a igreja de Jesus Cristo continua triunfante. As promessas de Deus continuam real nas nossas vidas. E vocês adolescentes, olhem para cá. Vocês são promessas de Deus. Vocês são tesouros de Deus. Não abandone a igreja nunca. Eu tive uma triste experiência. Aos 13 anos, até os 18, eu fiquei fora dos caminhos do Senhor. Mas um dia, minha mãe, que sempre orou por mim, orou, pediu, e o Jesus, o Espírito Santo, trabalhou no meu coração e convenceu que Jesus é a melhor escolha. Não queira experimentar o mundo porque não tem nada de bom. Jesus Cristo é a melhor opção. Você pode usufruir de todas as bênçãos que a mocidade e a adolescência pode ter aos pés de Jesus. E eu quero fazer com você essa oração. Quero que vocês aqui entreguem o seu coração ao Senhor. Assim como o salmista orou, você faça a sua oração. Da maneira que você conhece, da maneira que você sabe, mas com um coração sincero. Igreja, ore neste momento. Pai Santo e Pai Eterno, aqui está, Senhor, esses adolescentes que estão cumprindo, Senhor, mais um ano na casa do Senhor. Isso é alegria para nós. Meu Deus, que eles continuem perseverantes, vencendo, Senhor, o inimigo das nossas almas, vencendo o pecado, vencendo as tentações, vencendo, Senhor, este mundo que é difícil, mas a Tua força, o Teu poder, é a Ele que nos aperfeiçoa e nos faz vitoriosos. Senhor, esses adolescentes, essa juventude que aqui estão, nós oramos, Senhor, e impetramos a bênção para a vida deles. Senhor, não somente aos adolescentes, mas aos irmãos, as irmãs que aqui estão. Eles estão abençoando, Senhor, esses Teus filhos. Visita eles, Senhor. Esses irmãos, essas irmãs que vieram com uma necessidade nesta noite. O Senhor é aquele que resolve os problemas. O Senhor é aquele que transporta, Senhor, as dificuldades para longe de nós e nos dá a vitória que tanto precisamos. Nessa noite, Senhor, queremos derrubar por terra, em nome de Jesus, todo laço, Senhor, toda armadilha preparada do adversário contra esta juventude e declarar, Senhor, a vitória para a vida deles. Senhor, levanta, Senhor, no meio desses adolescentes, pastores, evangelistas, Senhor, missionários, cantores, homens e mulheres de Deus, que levem, Senhor, a mensagem do Evangelho, custe o que custar, onde estiver alguém precisando, que eles possam levar a verdade do Evangelho no nome santo de Jesus. Por isso, nesta noite, Senhor,
entregamos as nossas vidas e a vida desses adolescentes nas tuas mãos. Guarda eles, abençoa eles, é o que nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vocês são vencedores. Não coloque outra frase na vida de vocês. Enquanto vocês estiverem em Jesus, vocês são vencedores. Podeis tomar os seus assentos.